Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do 3ds Max. Nessa aula nós iremos aprender a mais uma das ferramentas de estrutura de uma malha editável poly. Essa é agora a terceira, chamada Border. Nós vamos então trabalhar um pouco com os gizmos de movimentação, rotação e escala, e utilizando um border aí. E vamos ver, além das seleções, vamos ver um pouco sobre como editar no Edit Border. O border dentro de uma editável poly, ele precisa de ter uma estrutura para que ele funcione corretamente, para você poder fazer as seleções e trabalhar de forma mais dinâmica. Então, quando nós selecionarmos esse objeto que estão dentro de uma editável poly, vamos selecionar o que nós estávamos trabalhando antes para vocês perceberem uma coisinha, que é o seguinte: se você seleciona o edge e o border em seguida, ó, eu selecionei os edges aqui, tá vendo? E se eu clicar no border em seguida, ele ainda continua nesses edges, mas a ferramenta border não seleciona esses tipos de edges dessa forma, vocês vão entender por quê. Então, da mesma forma, se eu partir do edge e selecionar o polygon, ele não vai mostrar nada, tá vendo? Mas se eu clicar em edge, segurar o Ctrl do teclado e clicar em polygon, aqueles edges ali com relação aos polygons vão ser selecionados, tá vendo? E aí, opa, e aí se eu tiver do edge para o elemento, segurando o Ctrl é a mesma coisa. Então eu vou clicar no ar aqui para desselecionar esses edges e vou selecionar o border, que vocês vão ver que não está funcionando, não é mesmo? É porque o border ele precisa ter uma borda mesmo de contato, senão apenas o edge que você selecionou já é uma borda. Então essa borda de contato é justamente essa aqui. Por exemplo, se eu deletar esse edge, aí tá vendo que o objeto ele ficou aberto, e aí sim ele vai conseguir selecionar uma borda. Então selecionar a borda aqui, aí ele consegue fazer a seleção desses edges através de uma borda. Então se eu tentar da esfera não tem nenhum. Eu tenho que ter uma malha aberta aqui para eu poder selecionar o border e selecionar aqueles edges do border. E aí é da mesma forma que nós temos aqui. Se tivesse outros borders, eles seriam unidos pelo ring, que nem lá no edge, e se tivesse outros borders, ele também funcionaria com loop, tá bom? Então, lá, eu cliquei no loop e ele selecionou todos esses edges em relação ao loop. E agora eu vou selecionar Ctrl Z, selecionar o rig, aí ele seleciona também todos esses edges que estão com esses com a sequência de um anel. Desculpe, eu tinha dito que era os borders, mas me perdi aqui. Você selecionou os borders, mas você selecionou os segmentos. E essas duas ferramentas de seleção aqui auxiliam para selecionar esses outros segmentos em anel e em loop. Agora vamos estudar um pouquinho sobre o Edit Borders, onde nós temos o Extrude, o Chamfer e o Bright. Então na esfera aqui eu vou selecionar essa borda, tá vendo? É a única que pode ser selecionada, não tem outra, porque é uma malha aberta e os segmentos têm que estar ligados um com o outro. Então vamos lá. Eu posso usar o Extrude, e aí na borda eu vou usar o livre aqui, lembrando que para cima eu defino a altura, né? E para o lado eu defino a base. Então uma base um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então eu também trabalho com um border com extrude dessa forma aqui, tá vendo? Então vou deixar mais ou menos assim, para lado aqui, fechar um pouquinho na altura aqui, tá bom. E aí eu vou criar uma outra malha aberta aqui, vou deletar essa aqui do lado. Selecionei o edge aqui para eu poder utilizar para usar com chamfer. Também um chamfer livre, não preciso usar o outro não. Lembrando que o chamfer, ele na borda aqui, ele cria de maneira diferente, tá vendo? Tá percebendo? Então ele cria realmente outras malhas dentro daquela borda ali. Ele não cria um chanfro, a não ser nesse caso. Eu seleciono essa borda e chanfro essa borda aqui, tá vendo? Então ele cria uma malha, é diferente, tá vendo? Dos outros chamfer. E essa malha eu posso posteriormente mexer ela depois. Então vamos dizer assim, eu seleciono a borda da frente aqui, vou desligar o chamfer. E aí eu posso usar o gizmo de movimento aqui para alterar apenas a parte
dessa parte aqui e não alterar o restante do elemento. Então se eu usar o chamfer novamente, então ele chanfra mais uma vez esse segmento, tá vendo? E aí eu posso desligar e trabalhar de novo com a borda e aí fazer outros movimentos. Por exemplo, se eu apertar o R para escala, eu posso diminuir a escala dele, tá vendo? Que é a distância que ele tenha, tanto em X, em Z ou em Y, ou todos eles ao mesmo tempo, tá vendo? Então eu posso diminuir, aí eu vou utilizar novamente o chamfer, e aí eu posso estar trabalhando com outras situações no meu desenho, fazendo outros modelos, estruturando outras coisas dentro do objeto. E o último que é o Bright. O Bright ele funciona, o Bright Border, se os outros elementos não estiverem conectados também. Então eu vou desligar, vou deletar esses outros elementos aqui, ó. E aí você vai ver, ó, vou selecionar o 3 que é o border, border com outro border, aí eu clico em Bright, aí ele une para nós o nosso objeto aí com essa ferramenta que auxilia a criação dessas outras malhas. Lógico que existe outras maneiras para podermos fazer essa malha aqui em questão, tá? Eu vou ensinar para vocês. Então, eu vou apertar o Ctrl Z aqui para as malhas voltarem a ser assim. E aí eu vou selecionar, por exemplo, o W para poder fazer a modificação de posição. Vou selecionar um border ou de cima ou de baixo. E aí, pessoal, se eu apenas segurar o Z aqui, eu modifico a posição dessa malhazinha aí, desse polígono de malha. Vou apertar o Ctrl Z para voltar no inicial aqui. E aí, caso eu queira ligar até ali, eu posso segurar o Shift e apertar no eixo Z. E aí isso funciona também para qualquer outro tipo de objeto dentro do 3D Max. Aí arrasta o mouse, tá vendo? Aí ele cria essa malha até a parte de cima ali. E aí a gente vai aprender algumas ferramentas de posicionamento aqui com mais facilidade, tá? Então olha lá, eu posicionei ele para cima, beleza? Aí eu tô com o W ligado ainda. E aí eu vou utilizar uma ferramenta muito interessante, que é a Snap Toggle aqui, que ele faz as ligações, ele faz uma conexão entre os pontos dentro do 3ds Max, mas eu tenho que fazer, por exemplo, uma verificação se pelo menos o endpoint dos objetos estão... Desculpa pelos cachorros, mas vou voltar à situação. Então nós podemos verificar com o botão direito aqui qual o snap, que é uma simbologia que faz uma ligação, um magnet aí. Então pelo menos o endpoint dos objetos e o midpoint. Tá bem? Então quando eu selecionar isso daqui, aí ele mostra a simbologia que eu estou utilizando. Além disso, você utiliza essa ferramenta que é restringe o movimento apenas em Z, tá vendo? E aí é onde eu vou posicionar ele até aqui em cima aqui, tá vendo? E aí eu tenho que usar o 2 do Selection, que é o Edge, para fazer a posição dessa linha ir para lá. Então eu restringo, por exemplo, apenas em X, e aí eu vou lá e trabalho com ele até aquele limite ali. E aí, pessoal, tem que fazer a ligação entre esses aqui. Como é que eu faço? Lembrando que lá no Vertex nós temos uma opção chamada Collapse. Então nós vamos utilizar ela, mas só para vocês perceberem que o objeto, vou desligar ele aqui, ó, primeiro o Snap, que o objeto ele não está ligado, tá vendo? Ó? Ele tem duas malhas ali, mas não está ligado. Eu cliquei duas vezes para encontrar a outra malhinhazinha, tá vendo? Então nós vamos aqui no Vertex e selecionar esse cantinho que tem lá, ó, dois vértices, e você colapse. Aí seleciona esses dois cantinhos, ó, dois vértices, colapse, os últimos dois, colapse, e os últimos aqui, colapse. Aí não existe mais borda, tá bom? Pode tentar selecionar que não existe. Então se eu selecionar agora o Edge qualquer, vai estar ligado o objeto em questão. E ao final dessa aula você aprendeu a trabalhar com a terceira opção das estruturas do editável Poly, chamada Border, onde você pode habilitar ele também pelo número 3 no teclado aí acima do W, E, R. Você aprendeu também um pouco sobre o Edit Border, né? Nós trabalhamos um pouco com Extrude, Chamfer e Bright. E você aprendeu a como unir pelo Bright um objeto pelo Border, né? Para criar as outras malhas. E também uma outra forma, utilizando as restrições de Z e X para poder posicionar corretamente essas malhas nas faces dos segmentos.